Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pelas Escrituras. Agradeço, Santo Deus, por mais uma vez estarmos na Tua casa, e agradecemos ao Santo Pai pelos nossos visitantes hoje. Que o Senhor abençoe a vida de todos nós, nos ajude nas nossas necessidades e nos conduza na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente tem o Tiago e tem a mãe aqui. O Tiago me falou que a mãe dele estava aí também. Seja bem-vinda. Como é seu nome? Paula e Tiago. Que Deus abençoe a vida de vocês. O Tiago é meu aluno, irmãos. Aí, ó, coisa boa, né? Não só ele, a irmã também foi minha aluna. Que joia. Vamos lá. Então, irmãos, ó, e chegou a Derbe. Aí a gente tem que voltar no texto bíblico. Ó, então, vira a página da tua Bíblia aí, capítulo 15. Lembra? Ó, verso 36 do capítulo 15. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, Paulo teve essa necessidade, e aí você não pode esquecer que quando ele sai para a primeira viagem missionária, agora capítulo 14, tá? Ó, capítulo 14, verso 8. E estava assentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Então ele vai para onde? Para Listra. Quando você vai lá para o verso 19 do capítulo 14, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia. Essa Antioquia aqui é lá perto de Icônio e Listra, está vendo? Ó? Porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então essas cidades, Listra, Icônio e Derbe, são cidades da primeira viagem missionária de Paulo. Então, quando termina o concílio, que os irmãos, os apóstolos e os anciãos, juntamente com a igreja de Jerusalém, eles enviam aquela carta de como aquele grupo cristão, que não era judeu, devia se comportar. Aí agora, Paulo com Silas vai para Derbe. A vontade é que fosse o grupo Paulo, Barnabé e Silas, lembra? Mas só que teve uma discussão entre eles, tem que lembrar disso, e João Marcos não era aceito por Paulo no grupo. Então Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, e Paulo, junto com Silas, vai rever as igrejas. Que igrejas são essas? Antioquia da Síria, Icônio, Derbe e Listra, além de outras cidades, mas as cidades importantes no texto bíblico é essa. Irmãos, para a gente organizar o texto de Atos com a carta aos Gálatas, é uma coisa muito difícil, tá? A gente vai ler algumas coisas aqui, mas o objetivo de Lucas e nem de Paulo é que a gente tenha uma cronologia do ministério de Paulo, tá? A gente está agora no capítulo 16, a gente não pode esquecer que a partir de agora, todo mundo some do texto bíblico aqui, João, Pedro, essas pessoas, elas desaparecem do texto bíblico, e o texto bíblico está focado em Paulo. Depois, Tiago vai aparecer no final
do livro, mas esses irmãos, eles não estão aqui no texto. A gente não sabe, não dá para a gente organizar Atos com o restante do Novo Testamento. Isso é uma tarefa mas muito difícil. E mesmo aqueles que tentam fazer isso, é assim, existe muita discussão. Cada um tem uma ideia aqui, tá? Então é assim, ó, a gente vai olhar o texto de Atos, quer dizer, perdão, não é que a gente vai olhar, a gente não pode olhar o texto de Atos como uma cronologia da vida de Paulo em relação às cartas. Então a gente não sabe onde encaixar direito, tá? Tudo bem? Por exemplo, quantas cartas aos Coríntios existem? Quantas? 2, elas estão na Bíblia. Quantas foram escritas? 4. Então a gente não sabe encaixar direito as coisas aqui, tá? Então, mesmo que a gente vá imaginar, agora a gente vai para Éfeso, vai para Gálatas, não é uma cronologia. Vamos só imaginar que o texto de Atos realmente foi usado para a defesa de Paulo perante Nero. Isso é uma possibilidade. Se essa for a possibilidade, é claro que não é uma biografia isso aqui, é algo cronológico, junto com as cartas, não é, tá? Então agora ele está voltando com as igrejas, mas é aquele negócio. Quando acontece o concílio de Jerusalém, Gálatas já tinha sido escrito? Agora olha só, se Gálatas tinha sido escrito, por que Paulo não relata a decisão do concílio? Está vendo como é difícil? Ou ele escreve a carta aos Gálatas antes, e agora ele está voltando lá para ver. Atos 16, Gálatas já tinha sido escrito ou não? É difícil, percebeu? Então, olha só a pergunta que eu vou fazer de novo. Ó. Gálatas já tinha sido escrito aqui? Entendeu? Se a gente ficar pensando, peraí, ela foi escrita antes do concílio ou depois do concílio? Se foi escrita depois do concílio, por que não relata o que o concílio decidiu? Porque aquela bronca que Paulo dá é pesadíssima nos Gálatas. Tá? Então agora vamos lá. Agora vamos voltar para Atos 16. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Isso aqui, irmãos, quando a gente pensa numa judia casada com um não judeu, isso aqui é uma abominação para o povo judeu, tá? Isso é uma abominação. Porém, existe uma coisa que é muito importante. Para alguém ser judeu, tem que ter mãe judia. Tá bom? Para alguém ser judeu, precisa ter mãe judia. O pai não precisa ser judeu, mas a mãe sim. Agora, se ele só tiver pai judeu, não é considerado judeu. Certo? Então a gente pensa que é o contrário, né? Mas a ideia aqui, e você vai perceber pelo texto, como Paulo é inteligente aqui. Mas, de qualquer forma, vamos agora, vamos marcar aqui e vamos para 2 Timóteo, só para os irmãos verem. Veja quem era Timóteo. Quando Paulo, no final de sua vida, escreve a segunda carta dele a Timóteo, no verso 3 do capítulo 1, diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Esse é o final da vida de Paulo, falando sobre a família desse homem. Só que, quando você vai para o verso 15, do capítulo 3, existe uma coisa muito importante. Esta mulher, chamada Eunice, ela cuidou bem desse rapaz. E aí é que eu digo a importância de uma mãe na vida de um filho.
Olha, irmãos, você pode ter certeza de uma coisa. Um homem, ele é importante na vida de um filho devido à figura masculina. Sempre tem que lembrar disso daí. Mas quem ensina essa criança é a mãe dele. Mãe é que ensina. O pai, irmãos, ele dá o exemplo. Então, por exemplo, se você teve uma mãe e um pai crente, ou uma mãe que falava uma coisa, e quando o seu pai chegava em casa, o comportamento dele era o que sua mãe falou, não tem como você dar errado. Então aqui o único casal que a gente tem com filhos aqui, pequenos, é o Alexandre e a Priscila, certo? Então, se for uma verdade na vida de vocês, não tem como dar errado esses meninos. Agora, preste atenção nessa mulher. Capítulo 3, verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esta mulher ensinou o Novo Testamento para ele? Não, o Novo Testamento não existia. Essa mulher ensinou o Velho Testamento para ele. Mas só que agora, essa mulher é crente. Agora, este homem aqui anda com Paulo. E ele consegue enxergar o Senhor Jesus no Velho Testamento. E agora, é um homem que está trabalhando junto com Paulo. Voltando para Atos, verso 1, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Muito bem. Então, algumas coisas vão acontecer, porque quando a gente tem um jugo desigual, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente tem um jugo desigual, algumas coisas podem sair diferentes na nossa família. O ideal é que a gente sempre case com alguém parecido conosco, que crê na mesma coisa que a gente. Isso é o ideal, certo? Mas só que antes de falar daquilo que, porventura, deu errado, preste atenção. O pai grego, né? Mas falando de Timóteo, verso 2, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, ele tinha um bom testemunho ali. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou. Agora, vamos lá. Era necessário circuncidar Timóteo ou não? Tudo bem, não precisa responder. Se você pensar na parte espiritual, a resposta qual é? Não. Agora vamos lá, pastor Viana. E na parte ministerial? Será que seria importante ter um judeu completo? Ou ter um filho de uma judia, que por não ser circuncidado, seria considerado um judeu incompleto? Então vamos lá. Pelo ministério, se você é Timóteo, você passaria pela cirurgia ou não? Pelo ministério. Então agora vamos pensar na parte espiritual primeiro. Vamos lá, fechando aqui, vamos para Gálatas. Primeiro pensando na parte espiritual. Era necessário a circuncisão? A gente sabe a resposta. Mas de qualquer forma, abra em Gálatas capítulo 5, verso 6, e você vai ver, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Espiritualmente, ninguém deve ser obrigado a passar pela circuncisão. Alguns, no início da igreja, queriam que todos passassem pela circuncisão. Mas a gente está vendo que isso não é preciso. Capítulo 6, verso 15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Tá? Então,
era necessário circuncidar? A resposta qual é? Não, tá? Isso não vai ajudar nada na salvação. Capítulo 15, quando a gente vai falar, a capítulo 15 de Atos, tá? Quando a gente vai ler novamente sobre a Assembleia em Jerusalém, o concílio em Jerusalém, verso 1, então alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só a heresia que estava entrando na igreja. Sem circuncisão não tem salvação. Não importa, hein? Não importa. Sem o sábado não tem salvação. Seita, não é nosso irmão. Tudo bem? Sem os santos não tem salvação. Seita também, não é nosso irmão. É somente Cristo. Então, vamos imaginar, se a igreja abrisse mão disso daqui no início, Cristo e a circuncisão. Sem a circuncisão não tem salvação. Deixa de ser igreja, passa a ser uma seita, porque aceita heresia. Cristo é suficiente, somente Cristo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo, homem, somente Ele, não precisamos de mais nada. Então, estamos insistindo nisso no culto de quarta-feira, porque inicialmente alguns queriam que isso acontecesse. O Senhor Jesus, mais Moisés. Não. É apenas Cristo. Verso 2, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Paulo não aceitou, mas agora ele circuncida Timóteo. Então agora, espiritualmente não era necessário para a salvação de Timóteo. Timóteo já era um salvo. Por que esse homem passa pela circuncisão? Então agora, vamos lá. 1 Coríntios, vamos lá para o capítulo 9. Então vamos lá? A Bíblia diz, no verso 20, deixa eu ver, verso 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Por que Paulo faz o que faz? Porque é importante para o ministério. Então, volto a dizer, imagine que agora, Paulo tem na sua equipe, quem? Silas, lembra? Silas quem é? Um judeu romano, tá? Agora, ele tem Timóteo, o filho de uma judia. Então vamos lá, Paulo era circuncidado? Sim. E Silas? Também era um judeu, tá? Tinha acesso. Agora, Timóteo ainda não tinha sido circuncidado. Teria acesso aos judeus? Não. Mas se fosse circuncidado, e aquele negócio, irmãos, você não pode pensar num banheiro igual da sua casa. Não tinha isso. Um judeu, quando entrava num banho público, todo mundo sabia que ele era judeu. E o romano também.
ou melhor, o gentio, né? Vamos falar o gentio, porque Paulo era romano e Silas também era romano, mesmo sendo judeus, certo? Tudo bem? Então, entrou no banho público, os outros homens olhavam e falavam assim, circuncidado. A partir daí, Timóteo teria um acesso que Tito, que a gente vai chegar em algum momento em Tito, não tem. Só que Tito não tinha mãe judia. Tito era um gentil. Pronto, vai trabalhar no ministério como gentil. Agora, Timóteo, não, Timóteo é um judeu. Pronto, agora está completo, circuncisão. Verso 3 do capítulo 16 de Atos, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. E não tem problema, irmãos, porque este homem aqui, ele era judeu ou não? Era ou não era? Era filho de judia? Era judeu. Tinha problema em circuncidar? Nenhum. Diferentemente de Tito, tá bom? Mas quando Tito chegar na história a gente fala. Não tinha nenhum problema. Agora, se ele não fosse circuncidado, tinha problema. Lembra que eu falei para vocês que uma vez eu fui num evento, tinha um pessoal judeu, fui dar a mão, ele não me cumprimentou? Porque eu não sou judeu. Estou com a mão estendida até hoje lá esperando ele me cumprimentar. Vou fazer o quê? Você ficou com raiva? Eu não, ele ouviu de Cristo. Não tem problema. Aí dessa aí, pastor, eu estou que nem o senhor. Eu quero ser o tapete do céu. Pode desprezar, não tem problema nenhum. Aí quando a gente vai numa igreja messiânica, que eles olham para a gente e falam assim, nesse culto você não pode vir porque você não é judeu. Você vai ficar chateado? Não pode. Não pode. Deixa só ir judeu, porque daí o judeu vai lá e visita. Se eu estiver lá, ele não visita. Deixa, não tem problema. Você não tem uma igreja aqui, ó? Aqui, pronto. Mas eu queria ir naquela. Mas não é para você ir lá, para você vai atrapalhar. Ué, então não é para ficar chateado. Então aqui, pelo ministério, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É pelo ministério, não tem nada a ver com salvação isso aqui. Pelo ministério, Paulo fez o certo, irmãos. Verso 3 de novo, Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, vamos lá, se todos sabiam que seu pai era grego, numa época como essa, a mulher ia para a religião do marido. Então o que aconteceu aqui? O pai de Timóteo não deixou circuncidar. E dependendo da época, era até vergonha. Está vendo? Não deixou circuncidar. Por isso que o jugo desigual é uma coisa que a gente precisa sempre pensar e medir se vale a pena. Tem que ter isso na nossa consciência, sim. Verso 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados o quê? Os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Vocês lembram que decretos era esse? Vai, só para ver, eu vou no texto. Vamos lá, quem lembra? Fala um. Não aceito. Tem visitante, eu não vou passar essa vergonha hoje não. Não, eu quero saber. Pelo menos um. Falaram dois, aí fala um. Não, tá bom. Mas vocês falaram, deve ter falado certo. Falaram dois, né? Mas vamos voltar aqui, não tem problema. Capítulo 15. Vamos lá? Capítulo 15, verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos.
Então não tem o seu Luiz lá embaixo não, o seu José não, tá? Né? Hein, Marolinha? Não é seu Luiz que tem não. Sonda, não tem isso? Essas coisas não. É o seguinte, o que está no açougue, ou que está no jantar, que você foi convidado, a pessoa você vai ser convidado. A esmagadora maioria das vezes já tinha sido sacrificado. Comida não era igual agora não. Você pensa que, ó, eu vou falar um negócio aqui de novo, por favor, hein, meu. Não tem nada de gordofobia, nada dessas coisas. Não tem gordo nessa época não, viu? Não tem academia, não precisa de academia para ficar magro. Não tem comida, irmãos. Nessa época, você pensa que é igual, você vai no supermercado e pega. Não é assim, não é, esqueça essa ideia. Quem era gordo? Era o imperador que era gordo. O rei. Pensa que a gente vê um monte de pobre gordo. Não tinha isso não existe. Entendeu? Então, ó, vai comer na casa de alguém. Convidou. Você lembra qual era o conselho? Eu não vou no texto que não tenho tempo. Você lembra? Não pergunta nada. Vai no açougue comprar alguma coisa. Não pergunta nada. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Pronto. Você vai lá, Deus purificou ou não purificou a comida? Purificou, vai e come pronto. Agora, se por causa da consciência perguntar, aí não come mais. Porque você está com consciência pesada em comer. Lembra da brincadeira que eu fiz aqui? Lembra que eu cheguei em casa com um monte de bala? Lembra disso? Conhece a história? Conhece? Não, vou contar para a Priscila agora. Cheguei em casa cheio de bala. Aí um monte, irmão. Aí minha mãe falou, que é isso? Falei, foi dona fulana que deu. Ela falou, o quê? Dona fulana está lá embaixo de branco, está linda, mãe. Isso é Cosme e Damião, menino. Eu falei, eu quero saber de Cosme e Damião. Já peguei e coloquei logo umas 3 na boca, que eu já sabia que ia ter que devolver. Você acha? Nunca mais pude pegar para Cosme e Damião. Por que ela me contou isso aí? Não conseguia pegar mais, pastor Viana. Em vez dela ficar quieta, minha mãe ficar quieta, quando eu ficasse velho, já tivesse comido os doces, tudo. Por que não seguiu o conselho bíblico? Não quis. Dancei, perdi todos os doces. Acho que eu posso falar o nome dela, deve ter morrido, Dona Hilda. Morreu, tadinha, Dona Hilda. Olha, vou dizer, Dona Hilda, uma bacia e doce para as crianças, e a gente feliz. E minha mãe, que é isso aí? Contou. Aí, carne sacrificada aos ídolos. Aí, ó, verso 29, do sangue e da carne sufocada, né? Porque não pode deixar o sangue dentro do animal, a Bíblia não permite. E a fornicação. Pronto, essas 4 coisas. Carne sacrificada ao ídolo, não pode comer o sangue, não pode comer a carne que tem sangue dentro, e da fornicação. Pronto. Tem sábado aqui, por exemplo? Está vendo? Por que aqui não está escrito guarde o sábado? Por que aqui não está escrito circuncide? Hein? Está vendo? Ah, por exemplo, é obrigado a dar o dízimo? Está vendo? Já sabe esse povo que fica falando, ou dá o dinheiro ou não vai ter bênção? Aí, ó. Pronto. Então, já termino. E aí, observar os decretos, tal. Verso 5, que a gente termina aqui. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E aí, irmãos, a gente sempre precisa olhar para a primeira igreja, para as primeiras igrejas, né? E pensar que elas cresciam em número. Então, cada dia crescia em número. A igreja não para de crescer. E não adianta pode fazer o que for. Mesmo que os crentes desanimem, em algum lugar do mundo vai ter crente animado. Certo? Os crentes podem animar. E eu espero que em Vila São José, a gente não faça parte do desânimo nunca. Então, que Deus abençoe os irmãos que vieram hoje, mas foi por isso que a gente tem a Paulo e o Tiago aí, porque se tivesse com a porta fechada, eles não tinham encontrado um lugar para ouvir a palavra. Está vendo? Não vale a pena? Tem que vir, é isso aí mesmo. Então, a igreja cresce, pessoas ouvem da palavra, e que Deus abençoe as nossas vidas. Tá joia? Então, vamos lá, vamos orar. Os irmãos de casa, um abraço, tá? Seja bem-vinda, Paula, Tiago, está vindo sempre aí, Deus abençoe sua vida. Obrigado, meu Senhor, pelas nossas vidas,
abençoe o teu povo, Pai, nos leve agora para casa em paz, nos dê um bom resto de semana, que a gente possa estar aqui de novo no sábado e no domingo, para te servir juntos, ó Pai, como uma igreja local, um grupo de pessoas pecadoras, ó Senhor Deus, que se reúnem para glorificar o teu nome. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista de Vila São José, os seus planos e tudo, ó Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Em nome de Cristo, amém.